Daqui a pouco vamos conversar com Cristiane Harumi Sato sobre Meu Caminho até Damasco. A mensagem de hoje tem o título A Arte da Imperfeição. O livro Paulo e Estevão, ditado pelo Espírito Emmanuel através do médium Francisco Cândido Xavier, narra a tarefa gloriosa de Paulo, o apóstolo dos gentios. Conforme Emmanuel, a obra apresenta a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. E nós? Todos nós temos o nosso caminho até Damasco? Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Cristiane Harumi Sato sobre este assunto. Algumas pessoas são conhecidas como perfeccionistas. O vocábulo significa pessoa que tem a tendência obsessivamente exagerada para atingir a perfeição naquilo que faz. Realizar o melhor no que se faça é qualidade elogiosa. Contudo, quando beira a obsessão, traz infelicidade à pessoa e aos que convivem com ela. Se for alguém com cargo de chefia, bastante complicado será conseguir uma equipe de trabalho que consiga atender às suas exigências. No trato doméstico, por sua vez, difícil será-lhe atender às expectativas, pois nunca a roupa estará impecável como deseja, ou a comida com o exato sabor, ou os móveis com total ausência do mínimo pó. A pessoa acaba por gerar em torno de si um halo de antipatia e má vontade, porque de antemão todos já sabem que, por mais se esforcem, nunca alcançarão o grau de perfeição por ela idealizado. Conta-se que no século XV, o jovem Rikyu queria aprender os complicados rituais da cerimônia do chá e procurou o grande mestre Takenoju. Para poder aceitar o rapaz, era necessário submetê-lo a um teste. Então, o mestre mandou que ele varresse o jardim. Rikyu limpou o jardim até que não restasse nenhuma pequena folha fora do lugar. Ao terminar, examinou cuidadosamente cada centímetro da areia do impecável jardim. Cada pedra estava em seu lugar e todas as plantas estavam perfeitamente ajeitadas. Porém, antes de apresentar o resultado ao mestre, Rikyu chacoalhou o tronco de uma cerejeira e fez caírem algumas flores que se espalharam displicentes pelo chão. Mestre Ju, impressionado, admitiu o jovem no seu mosteiro. Rikyu tornou-se um grande mestre do chá e desde então é reverenciado como aquele que entendeu a essência do conceito de wabi-sabi, a arte da imperfeição. Perceber a beleza que se esconde nas imperfeições do mundo é uma arte. Os tapetes persas sempre ostentam um pequeno erro, um minúsculo defeito, com o objetivo de lembrar a quem olha de que só Deus é perfeito. Assim é a condição humana, e a arte da imperfeição começa quando aprendemos a reconhecê-la e aceitá-la. A sabedoria está em saber viver no mundo, em harmonia com o mundo, respeitando tudo e todos. Perceber a sabedoria divina na diversidade das cores na natureza e na pele dos homens. Por isso, cada criatura é especialmente única em termos de sentimentos e qualidades. Ninguém é igual ao outro, como na natureza, nenhuma folha é exatamente igual à outra. Isso fala da grandeza de Deus. Isso nos convida a sermos compreensivos com as qualidades do próximo que nos serve, que convive conosco, que nos ama. Apreciar a peraltice da criança inquieta, o andar lento e descompassado de quem venceu os anos
e avança no novo século, de quem tem a agilidade do vento, de quem traz a cabeça mergulhada em sonhos. Vivamos, portanto, no mundo, amando, servindo e investindo em nosso aperfeiçoamento moral. E aprendamos a olhar as pessoas como sendo as flores da cerejeira caídas de forma displicente, bordando delicadamente o verde gramado, com a certeza de que elas conferem a verdadeira beleza a esse imenso jardim de Deus, chamado Terra. Vimos a mensagem A Arte da Imperfeição, que está no CD Momento Espírita, número 28. Agora vamos conversar com a jovem Cristiane Harumi Sato, que é muito atuante no movimento espírita da nossa região, evangelizadora na AMEN, Associação Espírita de Maringá. Olá, Cristiane, é uma alegria muito grande ter você participando do nosso programa hoje. O Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, escreveu o livro Paulo e Estevão. Com base nesse livro, você se prontificou a conversar conosco sobre Meu Caminho até Damasco. Por que deste enfoque? Olá, Dona Ivone, é uma alegria muito grande estar aqui também, refletindo sobre esse tema. O tema proposto, Meu Caminho até Damasco, tem como referência a história de um dos grandes apóstolos do cristianismo, que foi Paulo. Então, para a gente entender a proposta de reflexão para as nossas vidas, somente é necessário fazer uma breve retomada. O livro Paulo e Estevão, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel, traz muitas informações a respeito dessa história. É um livro bastante completo nesse sentido, informações verídicas, obviamente. Essa referência ao Meu Caminho até Damasco considera um momento da vida de Paulo muito interessante, quando ele ainda era Saulo. Saulo de Tarso era então jovem, tinha por volta de 30 anos, era um jovem muito bonito, muito inteligente, era considerado um ótimo atleta, tinha boas condições financeiras, uma profissão que lhe rendia já pessoalmente, independentemente da família, uma situação financeira confortável, de forma que talvez para os olhos do mundo ele tivesse tudo. Tinha também uma noiva que ele amava profundamente, Abigail, e por quem também ele era profundamente amado. E havia um lado seu, se assim a gente pode se exprimir, esse lado religioso, essa doação à religião, a fidelidade ao ideal, que era muito importante na vida dele. Então, tudo que dizia respeito à defesa da lei de Moisés, dos seus ensinos, para ele era muito importante, primordial. Talvez, então, nós pudéssemos considerá-lo uma pessoa feliz, mas a verdade é que ele não era. Faltava algo na vida dele que ele mesmo se dá conta em determinado instante, que é a serenidade. Faltava a paz íntima. Isso vai ficar mais evidente na vida dele a partir do encontro com Estevão, um grande pregador do cristianismo, que era também jovem como ele e que tinha sempre como marca essa serenidade, essa paz íntima em qualquer instante da sua vida. Saulo, então, muito orgulhoso, não admitindo essa serenidade de Estevão, que conseguia com desenvoltura defender o cristianismo perante ele, Saulo vai iniciar a famosa perseguição aos cristãos. A perseguição incluiu, inclusive, a morte do próprio Estevão, que ainda aí demonstrou uma serenidade impressionante. Saulo continua com a sua perseguição, para a gente resumir bastante a história do livro, e é aí então que ele se dirige até Damasco com uma nova proposta de perseguição. Nessa trajetória, nós sabemos que ele terá um encontro inesquecível com o mestre e amigo Jesus, que com a pergunta também inesquecível, Saulo, Saulo, por que me persegues?, vai fazer o grande convite ao apóstolo
Paulo de mudança de vida, que se tornou de fato esse apóstolo depois dessa mudança. O que você comentou está bastante relacionado com a felicidade, não é? Segundo o Espiritismo, Cristiane, o que é a felicidade? A felicidade, segundo o Livro dos Espíritos, é um sentimento que a gente poderia resumir como a paz íntima, a tranquilidade de consciência, que é alcançada quando nós seguimos a lei de Deus ou as suas leis. A questão ainda complementa 614 do Livro dos Espíritos, que tudo aquilo que nos afasta da lei promove infelicidade. A toda a parte terceira do Livro dos Espíritos é dedicada ao estudo das leis morais. Mas para fazer um resumo segundo a doutrina espírita, a gente pode considerar que a felicidade ela é sinônimo de progresso. Quando nós progredirmos em duas searas, a moral e a intelectual, até um nível que a gente considera que é o da perfeição, relativa aos homens, que nunca se equipara a Deus, nós alcançaremos a felicidade pura. O que não quer dizer que à medida que a gente for fazendo esses esforços de autossuperação e progresso, nós também não alcancemos, né? Pelo contrário, nós alcançaremos uma felicidade relativa e proporcional a esse esforço. Uma felicidade relativa ao nosso estágio na Terra, né? Sim. O que bem trata o Livro dos Espíritos, né? Exatamente. Mas, Cristiane, nós vamos atingir a perfeição, né? Pois foi para isso, com essa finalidade que Deus nos criou. E atingiremos a felicidade nesse estágio. Mas uma só vida não é suficiente para isso, não é? Certamente. O Espiritismo nos explica, considerando um dos seus princípios básicos, que é a reencarnação, que nós alcançaremos isso por meio das várias oportunidades que nós teremos, que para o Espiritismo são exatamente as várias reencarnações. Para esclarecer melhor o assunto, nós todos somos filhos de Deus, os seres humanos, criados para atingir essa perfeição, um dia que seria a felicidade plena. Os espíritos, assim, que é a condição em que todos nos encontramos, nós seres humanos, podem estar em duas condições: encarnados, quer dizer, ligados e vivendo num corpo físico, ou desencarnados, quando sem o corpo físico. A reencarnação, assim, é a volta do espírito ao corpo físico, ligação essa que se efetua desde a concepção. Então, a partir da reencarnação, nós conseguimos fazer essa caminhada, esses esforços, que inclusive para nós espíritas, na nossa condição evolutiva, nós entendemos que a reencarnação tem um duplo objetivo. Nós temos por objetivo aqui na Terra a reparação dos nossos erros e também o aprendizado natural a partir das vivências, das situações cotidianas. É claro que a reparação dos erros não visa tão somente uma punição de Deus. A partir da reparação dos nossos erros pretéritos de outras encarnações, nós aprenderemos então o bem. Então esse é o objetivo da reparação do erro. E nós vemos nisso a prova incontestável, né, do amor, da misericórdia divina, Sim. quando Ele dá aos seus filhos a oportunidade do crescimento, do aprendizado, né? Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco. Apresentamos as 5 obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação espírita, é um guia seguro para aqueles que são médiuns ou para aqueles que se interessam pela parte científica da doutrina espírita. O terceiro livro do Pentateuco espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. O céu e o inferno discorre sobre a justiça divina na visão espírita.
Neste quarto livro, Allan Kardec foi subsidiado por comunicações de espíritos que relataram como viviam na Terra quando encarnados e como estavam vivendo após a morte no mundo espiritual. No quinto livro, A Gênese, encontramos análises sobre a formação da Terra e do Universo. Encontramos também análise sobre o futuro, explicação sobre os milagres de Jesus, além de conter uma abordagem sobre o final dos tempos, sobre a lei imutável do progresso, entre outros assuntos. Estamos de volta hoje conversando com Cristiane Sato sobre uma obra muito importante, sobre o livro Paulo Estevão, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Cristiane, Paulo pode ser considerado um exemplo de espírito que aproveitou a sua reencarnação para aprender e reparar os seus erros? Com certeza, é um exemplo muito notável disso. É interessante considerar que, enquanto Saulo, ele foi o líder da perseguição dos cristãos. Então, foi responsável direta e indiretamente por mortes, a perda de bens de várias famílias. Então, grandes dores para muitas pessoas. Talvez ele pudesse ter se imobilizado na culpa, em seu próprio prejuízo, porque o que Deus quer de nós certamente não é a culpa, esse estado da alma que não permite que a gente seja feliz, progrida. Pelo contrário, segundo o Espiritismo, o que Deus quer de nós, de qualquer dos seus filhos, é a evolução. E ele fez isso numa mesma reencarnação, o que deve servir de estímulo para nós. Não se deixou imobilizar pela culpa, aproveitou o arrependimento sincero e deu o próximo passo, que foi o da reparação. Nesse sentido, a crença, a convicção na reencarnação não deve nos levar certamente a um estado de desejar o adiamento de algumas mudanças, considerando que nós temos várias vidas. Pelo contrário, em nosso próprio benefício, o quanto antes nós nos resolvermos pela superação, nós quem ganharemos com isso. É interessante também considerar que, assim como Paulo teve a sua trajetória até Damasco, que é uma trajetória que a gente poderia resumir em caminho à verdadeira felicidade interior, nós também a temos, a partir das várias experiências reencarnatórias que representam essa trajetória do espírito rumo à felicidade. É preciso que se descubra essas Sim. oportunidades, né, Cristiane? Que a gente tem muitas vezes de aprender, de crescer, e muitas vezes malbaratamos essas oportunidades, né? Mas, Cristiane, muitas pessoas podem pensar que Paulo era um espírito diferenciado, considerando todas as transformações que ele fez em uma só encarnação, né? E daí o considerarmos um exemplo distante de nós, dizermos, mas Paulo era Paulo, né? Como o Espiritismo entende isso? É muito interessante observar, a partir da leitura de Paulo e Estevão, que Saulo tinha, certo, algumas aquisições. Ele era um espírito coerente, então aquilo que ele realmente acreditava, ele realizava, era inteligente, tinha sua fé em Deus. E quando ele recebeu um convite para a transformação vindo de Jesus, ele colocou todas essas potencialidades a serviço do Mestre, além de ter desenvolvido muitas outras. O Espírito Emmanuel, sobre isso, na introdução da obra que ele intitula Breve Notícia, faz uma explicação muito interessante para nós, em total conformidade com o Espiritismo. Ele diz que um dos objetivos ao trazer a obra a nós encarnados é exatamente mostrar, a partir do exemplo de Paulo, o quanto nós podemos fazer por nós mesmos, superando a ociosidade do espírito, conforme ele chama. Por que Emmanuel propõe isso? Porque uma das leis de Deus é a igualdade. Todos os espíritos foram criados iguais, simples e ignorantes.
A partir das suas próprias escolhas, no uso da sua liberdade, cada um de nós prosseguirá com a sua vida e alcançará em determinado momento esse estado que nós chamamos de felicidade, que é a perfeição. E ainda considerando o exemplo de Paulo, todos nós temos uma missão com Jesus, e se nós temos, como descobri-la? Certamente que Jesus deseja de cada um de nós um compromisso pela transformação do mundo em um mundo de paz, de harmonia, que começará a partir da mudança interior de nós mesmos. Para responder essa questão, talvez nós devamos considerar o significado de missão, porque missão pode significar tarefa, e nesse sentido todos nós temos tarefas a desempenhar. Basta, para descobrirmos isso, que observemos a nossa volta. Por exemplo, na família, os pais têm uma importante missão, que é de educar os filhos, enquanto os filhos também têm uma importante tarefa, que é essa disponibilidade em permitir ser educado, ser orientado. Um outro exemplo seria o exercício profissional. Nós temos a possibilidade de, no nosso exercício profissional, adotarmos uma conduta cristã e ética, a partir do próprio relacionamento com as pessoas, da forma como encaramos as responsabilidades. São essas aparentemente pequenas atitudes do dia a dia, mas que são indispensáveis para fortalecer o nosso compromisso com Jesus, transformando-nos intimamente e possibilitando a transformação do nosso meio. Então, sim, nesse sentido, todos nós temos uma missão, uma tarefa, um compromisso. Cristiane, esse assunto é maravilhoso, né? Falar de Paulo é muito bom. Inclusive, nós sugerimos aos telespectadores que leiam o livro Paulo e Estevão, né? É um livro que traz um relato histórico, verdadeiro, muito, muito importante. Mas que mensagem pode ser deixada em relação ao nosso caminho até Damasco e o exemplo de Paulo? Nós todos somos espíritos criados por Deus, que habitamos um universo que é regido por leis perfeitas. Nós todos temos a liberdade de escolha, mas não temos a liberdade de escolha quanto às consequências. Assim, se nós optarmos por seguir as leis de Deus, nós seremos felizes. Senão, naturalmente, a consequência será a infelicidade, que em nossa trajetória evolutiva um dia será percebida por nós. Basta que nós permitamos essa autoanálise, como Saulo se permitiu, se transformando em Paulo. Assim, a proposta de reflexão sobre o nosso caminho até Damasco passa pela percepção, pela possibilidade de reflexão íntima, pessoal, sobre o caminho que nós estamos escolhendo, os esforços que nós estamos fazendo, considerando a bênção que é a reencarnação em nossas vidas, uma oportunidade valiosíssima que pode ser muito bem aproveitada por nós. E a vontade é fundamental, né? Certamente. Que tenhamos esse desejo, essa vontade realmente de nos modificarmos. Cristiane, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Lembramos que este programa e outros programas que já foram exibidos encontram-se no site amemmaringá.com.br. Nossos votos de muita paz.